Hello, Xal! Sejam bem-vindos ao programa Falando Nórdico com Alan Marante, transmitido pela Kron TV no YouTube. Eu, Alan Marante, apresentador do programa Falando Nórdico, sou jornalista, tradutor, escritor e sacerdote do Fornecedor, a fé nórdica ancestral, e também fundador do projeto cultural Caminho Nórdico, que atua com traduções de textos em nórdico antigo, com a runologia, a ciência e o estudo das inscrições rúnicas, e também com abordagens sobre a prática do Fornecedor, que é exatamente o objetivo do programa Falando Nórdico, aqui na Kron TV Evolution. Nosso programa de hoje vai falar a respeito da responsabilidade que um Gold ou uma Gidia, um sacerdote ou uma sacerdotisa, possuem no Fornecedor. Antes de começarmos o nosso programa, farei algumas Biner, são exatamente, inclusive, funções sacerdotais no Fornecedor. As Biner são orações feitas aos Regen, aos poderes governantes. Eliods Bidikialar Elgar Kinyi Eriok Minimogu Hendalar Viltuatiek Valfodir Vel Frantilia Fornis Piol Firadavar Frangstuman Heldager, Heilir Dags Sinner Helnotoknif Ored Ogum Letid och Kerfenig och Gefitset och de Sigger Heilir Eiser Hellaro Senior El Shiawen Fionita Fold Mål och manvet gefriokor mairon till vän och läknes händer med den levum. Jag mer så freir och njörder hända mot kaus av sahelokvana. Sagrado é o dia, plenos são os filhos do dia. Íntegra a noite a sua filha. Com olhos plácidos contemplai-vos-nos aqui. E aqui sentados clamamos pela vitória. Plenos são os poderes incitadores. Sagradas são as forças divinas femininas. Íntegra é esta generosa terra. Sabedoria e eloquência concedam-nos renomadas forças divinas e mãos de cura enquanto vivermos. É exatamente essa uma das funções dos Godar, sacerdotes, ou das Gidur, das sacerdotisas. Dentro do Fornecedor, o termo para sacerdote é Godi e para sacerdotisa é Gidia. E a função sacerdotal, que vem desde a antiguidade, desde os registros, tanto na Edda quanto nas sagas, é exatamente, primeiramente, de realizar as práticas, as Bainder. A função do sacerdote é educar os membros, os praticantes, os Heirin, a realizarem as Bainder aos Regen, realizarem as orações aos poderes governantes, realizarem as suas práticas aos deuses. Essa é a primeira função. Ser capaz de conduzir práticas e de instruir as pessoas em quais práticas elas devem fazer para quais divindades. Juntamente com isso, a pessoa deve ser capaz de organizar um espaço sagrado, transformar um recinto em um templo, de forma a abrigar as pessoas durante os Hofud Blótar, os sacrifícios principais, as cerimônias principais. É também função sacerdotal ter a educação necessária na língua nórdica antiga, no Norrönt Mål, para realizar traduções de orações e também para pronunciar corretamente estas orações, como eu dei exemplo a vocês. Portanto, o sacerdote precisa sim de um conhecimento linguístico técnico, tanto para a tradução quanto para a pronúncia
de orações, canções e práticas. É impossível alguém exercer uma função sacerdotal nórdica sem conhecer a cultura, sem conhecer a geografia e também, obviamente, a língua, pois exatamente a teologia nórdica ela é registrada em idiomas nórdicos, principalmente no Norrøntmål, na língua nórdica antiga. Portanto, o sacerdote também precisa conseguir ensinar a pronúncia. Ele precisa ensinar como entoar as orações. Isso é fundamental. Ele deve conhecer exatamente a Norrøna Goðafræði, também conhecida como teologia nórdica, que consiste na descrição das práticas e na descrição das divindades e os seus respectivos domínios e portfólios. É também função do sacerdote preservar a integridade da religião, desmistificando conceitos errôneos, rompendo barreiras sociais, impedindo que ideais, tanto ideológicos quanto preconceituosos, infectem e prejudiquem a prática do fornecider, que foi tão preservada ao longo dos séculos. É função também do Godi, do sacerdote, ou da Gídia, da sacerdotisa, de defender a reputação religiosa em fóruns e discussões que tenham exatamente objetivos sociais, educacionais e também políticos quando necessário. Sendo imparcial, respeitando as leis locais e mantendo as tradições como elas devem ser. A função do sacerdote também é de realizar ritos de grande importância, como cerimônias de nomeação que são feitas para o nascimento das crianças, realizar também casamentos, as cerimônias de união e também realizar, obviamente, os ritos funerários. Então, estas 3 funções são obrigações de um sacerdote: saber conduzir, saber, inclusive, apoiar a família, saber conduzir os juramentos de uma cerimônia de união e saber também dissolver tais ritos quando necessário, quando uma pessoa, por exemplo, abandona a fé ou quando há a dissolução do casamento. É também função ou da Gídia manter a memória viva daqueles que contribuíram para a fé e partiram, aqueles que morreram e têm um legado na fé. Então, além do rito funerário, a pessoa precisa manter vivo os ritos de memória, respeitando e honrando aqueles que vieram antes de nós ou aqueles que realizaram grandes feitos. É também função do Godi ou da Gídia prover a sua comunidade com conhecimento técnico, histórico e cultural, trazendo informações que venham de órgãos respeitáveis do governo da Escandinávia, também de museus e de manuscritos, para educar os praticantes do fornecider, os heidin, sobre exatamente o que era feito antigamente, o que é feito hoje, quais são os paralelos, o que mudou, o que se preservou. A função sacerdotal ela é exercida sempre na esfera religiosa, mas muitas vezes ela precisa estar sempre à disposição. Um Godi ou uma Gídia, muitas vezes executando suas funções mundanas, o seu trabalho, até mesmo em seus momentos de lazer, pode ser requisitado e ele precisa conseguir conciliar tais feitos. Obviamente, mediante as necessidades do mundo moderno, é impossível alguém ser única e estritamente sacerdote. Era algo que sim existia na antiguidade, embora existissem funções que os sacerdotes precisavam fazer além de funções religiosas, eles tinham outros ofícios. Eles geralmente tinham grande aptidão para a escrita, eles eram artesãos, até mesmo ferreiros e fazendeiros, ou muitas vezes até mesmo generais, estrategistas de guerra. Porque é impossível uma pessoa dedicar-se única e estritamente à religião e a mais nada. Mas a religião, ela ocupa uma grande parte da vida da pessoa e a pessoa precisa estar disposta e ser capaz de conciliar a vida mundana, o trabalho, a família,
o lazer, as necessidades convencionais, a prática litúrgica, o estudo religioso também, e este é um trabalho eterno. É também função do Gaudiya da Guidia prover auxílio espiritual para a sua comunidade, para o seu kin. Ou seja, vai aconselhar com relação à moral religiosa, vai auxiliar na conciliação entre a religião e a legalidade, preservando sempre o respeito às leis, isso é fundamental. Nenhum preceito religioso nórdico irá incentivar uma pessoa a cometer uma infração da lei local. E a função do Gaudiya da Guidia também fiscalizar estas ações e auxiliar os membros a sempre terem o respaldo necessário para que a lei seja respeitada e também a religião seja preservada. É também função do Gaudiya da Guidia executar sanções que façam com que, por exemplo, uma pessoa que cometeu infrações graves, uma pessoa que cometeu atos criminosos, uma pessoa que agiu contra a lei ou contra os preceitos religiosos, que ela seja devidamente punida ou muitas vezes direcionada às autoridades locais, dependendo da gravidade da circunstância ou da situação. Por exemplo, envolve um roubo, envolve um crime, envolve até mesmo um assassinato, porque é importante reforçar que o fornecedor jamais vai incentivar ações criminosas, comportamentos estes que são inaceitáveis perante a lei, perante a sociedade civil. Uma pessoa que comete crimes, uma pessoa que assalta, uma pessoa que mata, uma pessoa que apoia ações de violência, discurso de ódio, ela não é bem-vinda no Fórum Consider e é função do Gaudiya da Guidia exatamente obter informações sobre cada praticante que está sob sua responsabilidade. E também rever isso de tempos em tempos, porque, obviamente, o Gaudiya da Guidia eles precisam estar próximos à comunidade, sabendo exatamente o que está acontecendo com cada um. Então, é um trabalho de imensa responsabilidade. E não é algo, o título de sacerdote ou de sacerdotisa, ele não é um título que provém poder. Ele não é um título que provém um status, uma benéfice. Ele é exatamente um trabalho sagrado. Um trabalho muitas vezes feito de forma integral, é extremamente desgastante, exige muito conhecimento, exige uma constante evolução e um constante aprendizado sobre exatamente os elementos religiosos. Porque o Fórum Consider, ele está o tempo todo trazendo informações novas. São feitas novos estudos, novas descobertas, novas compreensões. E também nós temos cada vez mais acesso ao que a Escandinávia preservou até hoje. Graças exatamente à globalização e à internet, hoje nós sabemos o que eles fazem lá. E também a responsabilidade do Fórum Consider filtrar práticas que não são efetivamente nórdicas. Porque, infelizmente, graças também à internet, mas nesse caso, infelizmente, há uma distorção daquilo que é efetivamente a cultura nórdica, daquilo que é a cultura pop, daquilo que é filme, daquilo que é série, daquilo que é ficcional. E, infelizmente, quando não há distinção entre a ficção e a realidade, muitas pessoas acabam tomando a religião nórdica como se fosse exatamente uma série de televisão, um filme, uma história em quadrinhos, um videogame. E a função exatamente dos sacerdotes e das sacerdotisas desmistificar isso. Trazer à tona o conteúdo original, apresentando as provas cabais, trazendo as fontes primárias para o conhecimento daqueles que buscam efetivamente as práticas novas. Então, o que eu posso dizer para vocês é exatamente isso. A função sacerdotal é um trabalho de extrema responsabilidade, ele requer muito treinamento, ele requer anos de prática. Não é uma pessoa que chega na religião almejando o sacerdócio. Até mesmo porque o sacerdócio ele é delegado mediante exatamente ao mérito, ao trabalho religioso feito ao longo dos anos e o reconhecimento da comunidade. Sem isso, não há um trabalho sagrado, não há um trabalho que represente exatamente os regnos, os poderes governantes. E lembrando,
O sacerdote ele não é uma figura intransponável, ele não é uma figura de perfeição, não é uma figura que representa a perfeição e a soberania do divino. Ele representa exatamente a voz do ser humano diante do divino. Ele representa o conhecimento divino. Então, não é uma função sacerdotal que torna a pessoa intocável e inquestionável. Muito pelo contrário. O trabalho sacerdotal ele precisa estar em constante aprimoramento. Uma pessoa que assume um cargo sacerdotal ela precisa se aprimorar sempre, trazendo novas abordagens, novas discussões, ensinando a religião de forma cada vez melhor e fazendo com que a comunidade cresça de forma saudável e sejam exatamente feitos os devidos filtros e ações necessárias para a preservação do fornecedor. Isso é efetivamente o que faz um bom sacerdote. Não é um curso de um fim de semana, como algumas pessoas fazem e alegam que são formadores de sacerdote. Muito menos um curso de um ano. O sacerdócio ele não é obtido através de um diploma. O sacerdócio ele é obtido através exatamente do conhecimento técnico, do empenho religioso, da constante busca por aprimoramento. E é isso que vai diferenciar uma pessoa que efetivamente é um Gold de uma pessoa que está buscando apenas fama através do modismo baseado na cultura nórdica. E agora nós vamos encerrar o nosso programa com também uma oração em nórdico. Aunang Fravasko, Froder Vera, Vaxa, Kvelhavas, Ordemera Ford, Ordes Leitadi, Vermera Verkes Leitadi. Eu sou o Alamarante e vocês assistiram o programa Falando Nórdico aqui na Cron TV. Sigam-nos nas nossas redes sociais, facebook.com/Caminho Nórdico, que é exatamente a iniciativa que dá origem ao programa Falando Nórdico, @Caminho Nórdico no Instagram. Acompanhem todas as nossas redes para que vocês possam ter acesso a estes e outros programas e atividades que são feitas pelo Caminho Nórdico. Também as nossas aulas, os nossos cursos, as nossas palestras, que abordam exatamente a prática do Forniceder, trazendo para vocês conhecimento e conteúdo. Lá vocês encontram os nossos livros, informações sobre a nossa equipe e vão poder ter um contato cada vez melhor com o Forniceder. Eu vos convido para participarem disso conosco. Agora as elevadas palavras foram enunciadas no Salão do Conhecedor de Tudo. Eu sou Alan Marante e vocês assistiram o programa Falando Nórdico, só aqui na Cron TV. Ao Sahel.